Glória a Deus. Êxodo capítulo 6, verso 6. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Jesus nesse lugar. Êxodo capítulo 6, verso 6, diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Você pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Por volta de 70 pessoas desceram ao Egito a convite de Faraó, sendo recepcionados por José e sendo guiados por Jacó. A família, o clã de Jacó, naquele momento, eram de pelo menos 70 a 75 pessoas. Eles são muito bem recepcionados por Faraó. Faraó fez benevolência à família de Jacó por causa de José. Receberam uma terra boa para plantio, boa para gado. Foram recebidos com honras, uma vez que José foi enviado justamente por Deus ao Egito para duas finalidades. Primeiro, conservação da vida naquele tempo. Falo de um propósito imediato. Essas palavras saem da boca de José: o Senhor me enviou após vós, à vossa frente, para a conservação da vida. Todos nós sabemos que José, diante de seus sonhos, recebeu a incumbência de governar o Egito em 7 anos de muita fartura, porém, principalmente por causa de 7 anos de escassez, fome. E graças ao Espírito que guiava José, graças à sabedoria que ele recebeu do Senhor, o Egito, quanto às terras ao redor, foram conservadas, abastecidas. Naquele tempo, dos 7 anos de fome, de escassez, o Egito cresceu muito, economicamente e territorialmente. Os últimos capítulos de Gênesis vão nos dizer que quando o dinheiro das outras nações iam acabando, as nações desciam ao Egito e vendiam suas terras e até mesmo as suas próprias vidas em troca de comida. Aqui surge o crescimento exponencial do Egito, tanto territorialmente quanto como uma potência bélica. Pessoas, famílias, nações começaram a ser assenhoradas pelo Egito. O Egito começou a alugar terras e crescer assim. Agora, o segundo propósito pelo qual José foi enviado ao Egito é muito maior do que esse. Está relacionado à aliança que Deus fez com Abraão. Quando Deus tira Abraão da sua terra, Deus faz uma principal promessa a ele: engrandecerei o teu nome e te farei uma grande nação.
Deus está pegando um homem, e no capítulo 17 do Gênesis, Deus diz: eu te multiplicarei. Deus está pegando Abraão, está pondo na sua matemática da promessa, e está dizendo: você será um fator primordial da minha promessa, da minha conta. Eu vou te multiplicar. A partir de ti, eu trarei milhões, suscitarei milhões. Se alguém conseguir contar as estrelas do céu, também conseguirá contar a tua descendência. Assim como é os grãos de areia da praia, assim será a sua descendência. Porém, um dia Deus olhou para Abraão e revelou mais um detalhe desse plano poderoso. Qual? Deus olha para Abraão e diz: olha, Abraão, eu vou te dizer uma verdade. A sua descendência será peregrina numa terra que não é sua. 4 gerações serão afligidos nesta terra. Mas fique tranquilo, eu vou tirar eles de lá, com mão forte, e vou trazê-los novamente a esta terra. Eles precisam passar lá. Eles precisam servir, ser afligidos. Essa é a expressão que Deus usa. Eles serão afligidos. Esse será o destino da tua descendência. Porém, no tempo determinado, eu vou pegar eles de lá e vou trazê-los com mão forte, e eles virão prósperos, abastecidos. Mas tu irás em paz a teus pais, tu morrerás em paz, serás sepultado nesta terra, e eles voltarão para cá. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Então, queridos, sim, Deus ia multiplicar Abraão, uma grande nação sairia dele. Israel, que é esta nação, cresceria, se multiplicaria, seria poderosa em números e importância. Porém, Deus não escondeu de Abraão a necessidade de 4 gerações serem afligidas. E quem Deus usou como ponte para isso? José. Porque a partir de José, a família de Jacó, que não é mais Jacó, agora é Israel, desce em 70 pessoas. 70 pessoas, a família começa a se desenvolver, até que a Bíblia vai dizer que se levanta um faraó que não conhecia a história de José. Já estamos no Êxodo. Por não conhecer a história de José, não tem gratidão. E o Espírito falou comigo essa tarde que todo ingrato tem amnésia. Todo ingrato tem amnésia, porque a ingratidão é justamente não lembrar que eu não cheguei aqui sozinho. A dinastia do Egito avança, o Egito é grande, é poderoso, mas não se esqueça que quem comprou as terras para o Egito foi José. O Egito é poderoso, e esse tal rei, esse faraó, recebe uma dinastia poderosa, um reino poderoso, com muita extensão territorial. Mas não esqueçamos que toda a prosperidade que há no Egito é resultado de um sonhador chamado José. Mas ele não conhecia a história de José, irmão. E todo ingrato tem amnésia. Todo ingrato esquece que não chegou ali sozinho, e por isso não fez beneficência à família, à geração de José. Antes olhou e disse: esse povo está grande demais. Se eles se juntarem com os nossos inimigos, por algum motivo, vão nos derrotar. Então a primeira solução de Faraó é afligir. Aqui começa, e eu preciso que você preste atenção nessa frase que eu vou te dizer. Aqui começa o cumprimento de uma promessa. Quando o Faraó decide afligir. Ai, irmão, eu estou te dizendo que existem promessas que começam na aflição. Porque foi exatamente essa palavra que Deus usou com Abraão. Eles irão para lá e serão afligidos. Então, se eles não forem afligidos, não tem cumprimento de promessa. William, meu ano começou com tantas aflições.
essa nova fase começou com coisas que me afligem tanto. Se prepare, Deus está começando a cumprir as suas promessas. Por que, William, você diz isso? Porque a Bíblia diz que quanto mais Faraó afligia o povo, mais o povo se multiplicava. Lembra do que Deus disse para Abraão? Eles serão afligidos, mas eu te multiplicarei. Faraó aflige para parar o crescimento. Faraó aflige para diminuir o número. Faraó aflige para subtrair a quantidade. Mas quem pode subtrair? O povo que Deus resolveu multiplicar. Quem pode dividir? O povo que Deus resolveu multiplicar. Alguém pode levantar a mão para receber essa palavra? Em meio às aflições tu perceberás que aquele que resolveu te multiplicar é mais poderoso do que aquele que resolveu te subtrair. E quem pode subtrair o que Deus resolveu multiplicar? 430 anos, nem todos esses 430 anos foram de escravidão. Como eu disse, eles chegaram como convidados. Montaram uma espécie de colônia no Egito. Montaram um feudo no Egito. Começaram a crescer, uma nação dentro de outra. Agora, 500 mil de homens, fora mulher e criança, saem do Egito. De 70 para 500 mil. 500 mil homens, diz a Bíblia, saíram do Egito. A conta é básica. Se cada homem tiver uma mulher e cada casal tiver um filho, é 1,5 milhão de pessoas no mínimo. Tem que se preocupar mesmo. Se preocupe mesmo, Faraó. Porque talvez você não percebeu, mas Faraó conseguiu enxergar um potencial de crescimento que nem você notou. Faraó está percebendo que você não é mais aqueles 70 que era no início. Irmãos, comece a se enxergar da mesma maneira que teu inimigo está te enxergando. Como assim? Tu é uma ameaça para ele. Às vezes nós não percebemos porque estamos tão envolvidos. E o céu dizendo, existe algo grande aí. Teu adversário já percebeu e por isso que ele se levanta tanto contra. 500 mil de pessoas no mínimo. Até que chega um dia que Israel clama, porque aquilo que era uma hospitalidade se transforma em aflição, servidão, escravidão. Até que um homem da casa de Levi se casa com uma mulher da casa de Levi, nasce um varão formoso, a qual naquele tempo nasce debaixo de um decreto de morte. Se nascer menino, tem que ser jogado no Nilo. A mãe o esconde 3 meses, mas não podendo mais escondê-lo, resolve usar o Nilo como rota de escape. Irmão, quantas vezes Deus nos fez dar de cara com aquilo que era para nos matar, mas na verdade nos livrou. Quantas vezes Deus nos colocou exatamente onde o nosso adversário disse que nós morreríamos, mas ao invés de nos matar, nos levou na direção do propósito. Eu lembro de Elias. Eu lembro de Elias se escondendo no tempo da seca em Sarepta. Onde? Você sabe quem era o rei de Sarepta? Jerubbaal. Etibaal, perdão. Sabe quem era Etibaal? Pai de Jezabel. Sabe quem era Jezabel? Esposa de Acabe, o homem que falou que ia matar Elias. Percebeu? Que Deus usa exatamente ambientes que era para nos matar, para nos esconder e livrar. O decreto é, se nascer menino, joga no rio para matar. E Deus, nasceu menino, eu uso o Nilo para proteger. E pior, Deus usa a casa de Faraó.
Moisés cresce, recebe um nome, recebe uma cultura, uma formação egípcia. Estevão vai dizer no capítulo 7 de Atos que ele é instruído em toda a ciência egípcia, porém sabendo que era hebreu. Se comove. Certo dia, para defender um irmão, mata um egípcio, é descoberto, tem que fugir. Para onde? Midian. Após 40 anos sendo formado como egípcio, agora 40 anos sendo formado como midianita. Povo do deserto. Está entendendo? 40 anos conhecendo o Egito como a palma da mão e 40 anos conhecendo o deserto como a palma da outra. Não ache que Deus tem te guiado por esses caminhos à toa. Ele está te direcionando para ambientes que Ele vai te usar daqui a pouco. Não ache que Deus está te pondo lá como funcionário à toa. Não ache que... Eita! Irmão, Deus mudou a mensagem dentro do ônibus enquanto eu esperava a Folia de Reis passar. E o Senhor falou para mim, não ache que tu está passando aqui à toa. Olhe para esse cliente que está do teu lado, porque eu senti graça e diz, você não está passando aí à toa. Você vai guiar um povo por esse deserto. Deus vai te usar para arrancar alguém desse Egito. É por isso que tu teve que passar por lá. Tu sabe o que é viver no Egito. Tu conhece as portas do Egito. Tu conhece os acessos do Egito. E também conhece os caminhos do deserto. Então é você que Deus vai usar para arrancar alguém de lá e guiar alguém por esse caminho. Você não está passando por aí à toa. 80 anos se passam. Formação, experiência. Deus olha para Moisés e diz, agora vai para o Egito. Vai para o Egito, se apresenta a Faraó, diga a Israel. O que eu vou dizer a Israel? Versículo 2 do capítulo 6. Primeira coisa que eu quero que você diga, que eu sou o Senhor. Eu sou. Eu sou. Primeira coisa que você precisa dizer para eles é quem eu sou. E quem eu sou, eu nunca deixei de ser. Quem eu sou, nunca deixarei de ser. 430 anos, mas eu continuo sendo quem eu disse que... Eita. Diga a esse povo que eu sou. Verso de número 3. Eu apareci a Abraão. Apareci a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não como meu nome. Do jeito que eu estou me apresentando agora, como eu sou o Senhor, eles não me conheceram. Eles me conheceram como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eles receberam uma promessa, mas eu não me revelei a eles como eu estou me revelando agora. Eu não fui perfeitamente apresentados a eles. Não fui perfeitamente conhecido deles, como eu estou me fazendo ser conhecido agora. Verso 4. E também estabeleci o meu concerto com eles. Eu lembro do que eu prometi para eles. E o meu concerto foi, eu estabeleci para dar-lhes a terra de Canaã. Terra que eles peregrinaram. Deus está dizendo para Moisés, diga ao povo que eu lembro do que eu prometi há mais de 500 anos atrás. Talvez eles não acreditam, mas eu lembro. E quando eu prometi, eu nem tinha me revelado como me revelo agora. Mas a promessa já estava de pé. Agora diga para eles também, verso 5. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. Então eu estou falando de um Deus que lembra do que fez no passado e que conhece a minha realidade presente, as quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. A minha pergunta é, Deus esquece sim ou não? Deus esquece sim ou não? Então, William, o que é lembrar aqui? Chegou a hora de agir. Chegou o momento de eu cumprir aquilo que eu prometi. Verso 4, ele diz, eu lembro do que eu prometi.
eu prometi a eles, passado, verso 5, ouvi a servidão, o clamor, conheço o teu presente, e eu vejo que o teu presente não tem nada a ver com a promessa do passado. Eu sei que aquilo que eu te prometi não tem nada a ver com o que tu está vivendo agora, porém eu te dou uma notícia, eu me lembrei do meu conserto, chegou a hora de eu agir. Mas William, o que eu estou vivendo agora não tem nada a ver com o que Deus prometeu, não tem problema, o mesmo que fez a promessa conhece o meu presente e me trouxe aqui para te dar uma notícia: chegou o tempo dele agir. Não importa como é o teu presente, não importa como está sendo o teu agora, o mesmo que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então, diante disso, Moisés, diga para eles, verso 6, portanto, diz aos filhos de Israel, mais uma vez, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra. Deus faz algumas promessas, irmãos, essas promessas são importantíssimas para o contexto de Israel até hoje. Quando Israel vai celebrar a Páscoa, a festa que lembra da libertação do Egito, eles celebram a Páscoa com 4 taças de vinho. Cada taça com o nome de uma promessa, relacionada a uma fase dessa promessa que nós lemos aqui. Cada frase, cada taça que eles bebem, que eles celebram, eles lembram de uma promessa. A primeira promessa: vos tirarei, Yatsar, eu vou arrancar vocês de debaixo da carga. Segunda promessa: vos livrarei, Natsal, vou tirar vocês com força, vou desembaraçar os laços que prendem, vou livrar vocês. Vos resgatarei, Gaal. Resgate no sentido de pagar o preço por vós. Vou reivindicar como um parente que remiu o outro, como alguém que pagou dívida do outro. E por fim, vos levarei, Lachar. Vos tirarei de um lugar e transportarei para outro. Que promessa linda, né, irmãos? Imagine Deus olhar para você num cenário de escravidão e dizer: eu vou tirar, eu vou livrar, eu vou resgatar, vos tomar e levar. No mínimo, glória a Deus. Israel não. Verso 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés. E por que não ouviram Moisés? Por causa da ânsia, abatimento de espírito, cansaço e dura servidão. Por causa da escravidão que passavam e por causa do que estavam sentindo, já estavam cansados. E é aqui que eu paro de julgar pessoas que diante de promessas às vezes dizem: não. É aqui que eu começo a entender pessoas que antes eu até falava, não é possível. Mas eu começo a entender por que alguns não conseguem reagir positivamente mais a algumas promessas. 430 anos de servidão, irmão. Tanto tempo esperando uma promessa acontecer e até agora nada. Ah, Moisés, sei não, hein? A gente já tentou. Ah, Moisés, faz muito tempo. Por que alguns não conseguem acreditar mais nas promessas? O espírito está abatido. A servidão é tão pesada. Como acreditar? Já faz tanto tempo que essas promessas foram feitas e até agora nada. Como ainda mais um ano se levantar e dizer, vamos! Já tentou no passado, retrasado.
Portanto, verso 6. Dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Não acredite na promessa porque eu estou dizendo. Não acredite na promessa porque Moisés chegou. Não acredite na promessa porque talvez o governo... irmão, esquece. Não acredite na promessa porque talvez a palavra que eu estou... Não. Acredite na promessa por causa de quem fez. Esse eu não é de William. Esse eu não é de Moisés. Esse eu não é Arão dizendo: eu sou o Senhor. E a minha pergunta é: quando que ele mentiu? E a minha pergunta é: quando que ele nos enganou? Quando ele falou e não cumpriu? Quando Josué disse a Israel: vocês sabem que eu estou morrendo, mas nenhuma palavra que ele disse a vocês caiu por terra. Balaão disse, querido, que não tem como, ele não é filho do homem para mentir, nem homem para se arrepender do que fala. Aleluia! Ele disse através do profeta Isaías que antes que houvesse dia, ele já era, e não tinha ninguém que pudesse escapar da mão dele. Operando o Senhor, quem poderá impedir? Ele usou Isaías também para dizer que o caminho dele é mais alto que o nosso, o pensamento dele é mais alto que o nosso, e quando ele libera uma palavra, a palavra não volta vazia, antes ela prospera no que foi enviada. Eu não estou falando de William, eu não estou falando de pregador, eu não estou falando do homem que falha, eu estou falando do eu sou, e o eu sou não mente, o eu sou não falha, ele não se equivoca nem se precipita. O teu Deus não estava emocionado quando prometeu, o teu Deus não estava equivocado quando abriu a boca para falar. A palavra dele não voltará vazia, assim como ele prometeu, ele cumprirá. Acredite nele. Por que Israel não acreditou? Porque olhou mais para a aflição do que para o Senhor. Por que Israel não conseguiu se animar? Porque olharam mais para Faraó, olharam mais para o Egito, olharam mais para o tempo, prestaram mais atenção nos seus próprios sentimentos, ânsias, fraquezas. Não dá, não vai dar certo, não tem como. Esqueceu quem prometeu. Para terminar essa mensagem, eu só quero que você olhe para trás agora, não de forma literal, porque Israel não consegue olhar para o futuro, porque todos os verbos das promessas aqui estão no futuro. Tirarei, livrarei, resgatarei, levarei. Então, tudo que Israel não consegue fazer é olhar para o futuro. Eu não quero que você olhe para o futuro agora, eu quero que você olhe para o passado. E a minha pergunta é: ele tirou ou não tirou? Yatsar, nós estávamos debaixo da carga. Ele foi, pegou a carga e tirou de sobre nós. Livrarei, ele livrou ou não livrou? Desembaraçar nó, tu estava todo amarrado lá, embaraçado nos caminhos do pecado, tu estava preso, irmão. As cadeias, por direito de lei, deviam trabalhar para pagar a própria dívida. Eu apareci e paguei a dívida de vocês. Havia um preço que prendia vocês. Vocês tinham um dono. Eu fui lá e paguei o resgate. Resgatou ou não resgatou? Aí vem Pedro para dar uma luz. Vocês sabem que não foi com prata e nem ouro que foram comprados da vossa vã maneira de viver,
mas foi com um precioso, precioso, precioso. Vale mais que ouro, vale mais que prata, vale mais do que diamante. Aquele sangue que me resgatou, vale mais, vale mais, vale mais. Ele disse que me resgataria e me resgatou, e não foi com coisas corruptíveis, foi pelo precioso sangue de Jesus. Eu era escravo do diabo, eu era escravo dos meus desejos, mas até o dia que Ele estendeu os braços para mim e me resgatou. Irmão, é a Bíblia, tá? É a Bíblia. Vos resgatarei com tá escrito ou não tá? Com o que Ele resgatou? Com o que Ele resgatou? Com o que Ele te resgatou? Alguém olhou e disse: tadinho, salvou a tantos e não vai conseguir se salvar. Quem disse que ele estava querendo se salvar ali? Quando Ele estendeu o braço, Ele me salvou. Quando Ele estendeu o braço, Ele me resgatou. Hoje eu posso estender o braço para Ele, porque um dia o Senhor estendeu a sua mão. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, até o dia em que Ele estendeu a mão para mim. Ele nos resgatou com o braço estendido. Pode estender um pouquinho a tua mão? Tu pode? Tu pode estender em resposta aos braços que Ele estendeu na cruz. Tu pode levantar a tua mão em resposta à mão que Ele foi perfurada por causa de você. Eu te dou alguns segundos para tu agradecer. Ele estendeu a mão, Ele estendeu a mão. Quando ninguém podia estender, Ele estendeu. Quando ninguém podia ir atrás de você, Ele foi. Quando ninguém podia fazer nada, Ele fez. Urimicanto de Remiacerra. Eu parafraseio Paulo agora para dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? Ele estendeu o braço, Ele nos resgatou da morte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A última promessa é complexa e eu terminei. Porque o verso 7 é: eu vos tomarei por meu povo. Agora que vocês foram comprados, vocês são meus. Vos tomarei. Lacache. Vou pegar, vou buscar vocês. Vou segurar. Ele estende a mão e segura. Mas não termina no segurar. Vem cá, Nando, vem cá. Lachaque é isso aqui, ó. Estávamos longe. Ele primeiro estendeu o braço, nos segurou. Tomarei. Lacache. Segurar. Tomar para mim. Mas não termina aqui. Tem o verso 8. E vos levarei. Lembra daquela terra? Você lembra daquela terra que eu prometi que eu ia levar vocês? Eu ainda vou cumprir aquela promessa. Eu já estou segurando vocês, mas vai chegar o dia que eu vou levar. Alguém ainda acredita nessa promessa aqui? Ele hoje segura nas tuas mãos e está dizendo: aguenta mais um pouquinho que eu estou aqui. Mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ainda que muitos a tenham por tardia, Deus não retarda a sua promessa. Está chegando o dia dele nos levar para a nossa terra. Está chegando o dia dele nos levar para a nossa terra.
Israel não acreditou quando no contexto deles Deus prometeu. Nós somos aqueles que não retrocedemos. Nós continuamos crendo que aquele que nos tirou, aquele que nos livrou, aquele que nos resgatou, aquele que nos segura, breve vai nos levar. Ele abriu o mar para passarmos. Ele derrubou muralhas para passarmos. Ele foi coluna na nossa frente. Ele deu água quando nos tínhamos sede. Nos deu o pão vivo que desceu do céu. E está chegando o tempo em que nós entraremos e poderemos cantar finalmente. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Quem pode cantar isso? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Quem pode aplaudir ao nome de Jesus essa noite? Eu agradeço a meu